Então, dando início à gravação da aula Direito Previdenciário Vespertino. A aula de hoje é a aula número 7, depois da pandemia, depois da quarentena. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Assim como todo no direito previdenciário é muito interessante. Nós vamos falar sobre dependentes. Quem são considerados os dependentes na Seguridade Social? E aí tem muitos aspectos, muitas informações importantes nessa qualificação dos dependentes. Porque quem são os dependentes de fato? Os dependentes são aquelas pessoas que, na ausência do segurado, seja por morte, seja por prisão, eles recebem os benefícios da Previdência. Então, dependentes também são participantes da Previdência, também têm condições de receber benefícios previdenciários. Então, o benefício de pensão por morte e o benefício do auxílio reclusão são os mais comuns, né? Mas também fazem jus a serviços da Previdência Social. Muito pouca gente sabe, mas o dependente ele tem condições de solicitar da Previdência um processo de reabilitação profissional ou de habilitação profissional. Se tem um dependente de segurado, por exemplo, que sofreu um acidente, que sofre alguma sequela, e aí tem dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, ele pode solicitar do INSS um procedimento de habilitação, e essa habilitação vai permitir a ele ter acesso a próteses, órteses, acesso a cursos profissionalizantes, né? Um tratamento médico eventual específico para o caso dele, para que ele possa estar habilitado a exercer uma atividade profissional. Então, assim, a condição de dependente concede muitas vantagens. Por isso, a gente precisa entender como funciona o sistema aí previdenciário acerca da condição de dependente. Um primeiro aspecto que a gente tem que entender sobre os dependentes é o fato de que eles estão divididos em níveis, certo? Nós temos níveis de dependentes. E sempre que houver um dependente de um nível menor, os dependentes de níveis maiores ficam excluídos. Então, se eu tenho um dependente do nível 1, do primeiro nível, que após o falecimento do segurado, por exemplo, os dependentes do nível 2 não farão jus a nenhum benefício. Portanto, os dependentes de nível 2 só têm direito a benefício previdenciário se não houver nenhum dependente de nível 1, certo? Então, por isso a divisão. Nós temos 3 níveis de dependentes na Previdência Social. O nível 1 exclui os demais, o nível 2 exclui o terceiro, e o nível 3 só terá direito a algum benefício se não houver dependentes nem do nível 1, nem do nível 2, certo? Quem são os dependentes que estão no nível 1? Os dependentes do nível 1 são aqueles previstos no artigo 16 da Lei 8213, inciso 1, certo? Deixa eu compartilhar aqui minha tela, para que vocês vejam. Aqui, cadê o... Aqui, tela 2. Pronto, estão conseguindo ver aí? Pronto, tem aqui a tela 2, 16, pronto, artigo 16, ok? Artigo 16 diz o seguinte: são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Vamos destrinchar esses dependentes de primeiro nível. A primeira coisa, em relação aos dependentes de primeiro nível, é que não existe diferenciação entre eles. Então, se o trabalhador deixa uma esposa e um filho, ambos vão concorrer à pensão por morte em igualdade de condições. Não existe meação de pensão por morte. Então, os dependentes de primeiro nível aí não têm diferença com relação a eles.
Outra coisa importante se dizer é que também o direito previdenciário reconhece a união estável entre homem e mulher, entre dois homens, o casamento, isso aí pouco importa, certo? O reconhecimento da união estável é possível na esfera previdenciária, inclusive, sem necessidade de uma declaração de união estável da Justiça, por exemplo, da Justiça Estadual. Muita gente acha que precisa do ingresso de uma ação judicial para o reconhecimento da união estável, para só depois solicitar a pensão no INSS. Isso não é verdade. Como pode se observar aí do inciso 1º do artigo 16, já é contemplado a união estável como passível aí do reconhecimento da condição de dependente do companheiro ou da companheira, certo? E o que acontece, por exemplo, se essa pessoa tiver uma esposa, uma cônjuge ou um cônjuge, e uma companheira ou um companheiro, ou seja, tiver uma relação de concubinato, né? Concubinato é previsto na legislação de direito civil, e aí surge a dúvida, bom, e se no lugar de um esposo apenas, eu tiver um esposo e uma companheira? Nesse caso, obviamente, tem que se verificar se esse concubinato é um concubinato que tem intenção de constituir família, porque se tiver intenção de constituir família, se for realmente uma união estável, ela vai concorrer em igualdade de condições com a esposa, com o marido, certo? Então, divide a pensão por morte com os demais dependentes. Então, se tiver uma esposa, uma companheira e um filho, cada um irá receber 1/3 da pensão, porque são dependentes do nível 1, certo? Pois não, alguém quer fazer alguma pergunta? Laine entrou, seja bem-vinda, Laine. Vamos... Oi? Olá, alguém tem alguma pergunta? Léo? Nenhuma, professor. Tranquilo. Então é isso, coração grande em vida, coração grande na morte também. Teve 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, vai dividir a pensão igualmente. Todo mundo tem que ser presenteado aí, contemplado, tá joia? E o filho? Vamos falar um pouco do filho. O filho, menor de 21 anos, tem direito à pensão por morte. Menor de 21 anos. Ah, professor, há a possibilidade de estender, aumentar essa idade mínima de 21 para 24 anos, por exemplo? Não, não há, certo? A legislação previdenciária há muito tempo fixou a idade mínima em 21 anos, a idade máxima, no caso, em 21 anos para recebimento dos benefícios para a condição de dependente do segurado da Previdência Social. O que é que acontece com relação aos 24 anos? Antigamente havia uma tese que era defendida no judiciário que dizia-se que compartilhar. Dizia-se que o dependente que estivesse na faculdade, no ensino superior, poderia ter o direito a estender esse prazo da pensão por morte para além dos 21 anos, até os 24 anos de idade. Essa tese era levantada na época com base na legislação do imposto de renda, que diz que você pode colocar na condição de dependente o dependente, o filho, quando ele é maior de 24 anos. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Bem, só um minuto. Pronto, voltei. Estava a mulher fazendo negócio aqui. Bom, então é isso. Havia com base nesse dispositivo aí, da legislação tributária, uma tese de que poderia estender até os 24 anos a condição dependente. Isso não se aplica ao direito previdenciário, são 2 âmbitos distintos, e o direito previdenciário tem uma norma específica, né? A norma
específica prefere a norma geral, a norma especial prefere a norma geral. Então, por isso, a legislação previdenciária é quem prevalece nessa situação, tá joia? Vamos falar também um pouco sobre o menor sob guarda, ok? Menor sob guarda. Esse é um tema bastante importante desse dependente. Quem observar aí vai ver que lá na frente... Professor, só uma pergunta. Pois não. No caso aí dessa pessoa que está pleiteando esse direito, para ela se habilitar, é uma ação administrativa direta, não tem que fazer mais nada, só é dar entrada lá no INSS. É só dar entrada no INSS. Apresentou o quê? Se for o caso de união estável, né, você tem que comprovar a união estável no procedimento administrativo. Então, como é que você vai fazer a prova dessa união estável? Você vai levar a certidão de nascimento dos filhos, se tiver filho em comum, vai levar comprovante de residência no nome dos dois, comprovante de conta conjunta, uma declaração de imposto de renda que o sujeito tenha colocado a cônjuge como dependente, entendeu? Tudo isso é prova da união estável que pode ser entregue para o INSS e o INSS irá analisar. Certo? Entendi. Beleza. A cônjuge é mais fácil, né? Por isso que eu digo para as meninas, se o namorildo aí tá ali enrolando, dizendo, é a mesma coisa união estável e casamento, não é a mesma coisa união estável e casamento, né? Sim. Aquele papelzinho que fazem no cartório, diz, eu tenho a declaração de união estável no cartório, ela não vale nada, porque ela reflete um momento, a não ser que o cara queira morrer daqui a pouco, né, esteja com o pé na cova, essa declaração de união estável só vai dizer que naquele momento existia união estável. Quem garante que daqui a 2, 3 anos aquela declaração estável continua, né? Então vai ser necessária a prova do mesmo jeito. A prova do cônjuge é muito mais fácil, é só a certidão de casamento. Ok? Então, o aluno de direito não cai nessa historinha não, de que é a mesma coisa. Pois é, então casem. Não façam união estável, casem. Casar, para não ter dor de cabeça. Casar é muito bom, né? Casar é muito bacana, né? Se bem que as mulheres agora, hoje em dia, não querem casar com nenhum traste, não, né? Tem uns caras que não vale a pena, não. Então é melhor deixar a união estável, que é mais fácil depois, né? Mas se há esse compromisso, né? Se há essa vontade de constituir família, realmente, então casa logo. Certo tá, Fábio Júnior, né? Sentiu, bateu, tocou, casa, né? Resolve o problema todo. Então é isso. Estávamos falando do menor, certo? Se vocês olharem lá o parágrafo 2º, vamos dar uma olhadinha no parágrafo 2º, vou baixar a tela aí para vocês. O parágrafo 2º seria o seguinte, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração de segurado, desde que comprovada a dependência econômica. Veja só, nós temos duas figuras aí que são equiparadas a filhos. O primeiro é o enteado. Quem é um enteado? O enteado é aquele brindezinho, né? O jeito se casa com a mulher e vem o filho da mulher junto. É aquele prêmiozinho que você ganha quando casa com uma mulher que já tem um filho. Evidentemente, esse enteado, ele cria uma relação de afeto, né? Cria uma relação jurídica mesmo com o padrasto ou com a madrasta. E aí, na ausência do padrasto ou da madrasta, pode acontecer aquele fenômeno dessa criança, desse menor, não ter quem o valha. É muito comum, né, os pais abandonarem os filhos, as mães muito menos, né? A mulher é mais responsável. Estou falando isso com dados e números estatísticos. O número de famílias monoparentais no Brasil chefiadas por mulheres é infinitamente maior em relação ao número das famílias monoparentais chefiadas pelos homens. Então,
eventualmente, num casamento dessa mulher em que o pai não presta assistência material a esse filho, ao seu filho biológico, o padrasto ou a madrasta acaba tomando as vezes dessa prestação material. E aí, com a prestação material, vem a dependência não apenas afetiva, mas a dependência econômica. Sendo provada a dependência econômica, aí observe, os dependentes do inciso 1º não precisam comprovar a dependência econômica, certo? O marido, a mulher, o filho menor, ele não precisa provar que depende economicamente. A presunção, já há presunção de dependência econômica. Evidentemente, o filho menor emancipado está fora desse rol, né? Você observe que a referência que faz o inciso 1º é do filho não emancipado. Voltou aqui. É o filho não emancipado. Aqui. Filho não emancipado. Então, se ele for emancipado antes dos 21 anos, ele sai do rol aqui de dependentes. Mas o filho não emancipado não precisa comprovar a dependência econômica, assim como a esposa ou a companheira, o companheiro não precisam comprovar a dependência econômica. Já o enteado, sim. O enteado precisa comprovar a dependência econômica porque, em tese, esse enteado tem um pai e tem uma mãe que o sustentem. No falecimento do padrasto, a presunção é de que o pai biológico está lá cuidando, né, dessa criança. Porém, ele não havendo, aí fazendo a prova da dependência econômica, o enteado passa a ser um dependente de primeiro nível. Então, se só tiver o enteado como dependente, ele vai receber sozinho, certo? Essa pensão por morte. Quem mais está mencionado aí no parágrafo 2º? É o menor tutelado. O que é a tutela? A tutela é segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, é um tipo de colocação em família substituta, certo? Naquela situação em que há a ausência dos pais, esse menor é colocado aos cuidados de alguém, de uma pessoa, de uma família, de um albergue, não importa, é instituída a figura da tutela, certo? E o menor sob guarda? É muito comum a gente observar em algumas situações, assim, mais gravemente, mais fortemente, avós que tomam conta dos netos. A mãe não tem condições de cuidar, o pai não tem condições de cuidar, então os avós passam a tomar conta dessas crianças e aí pegam a guarda dessa criança judicialmente. Observe que o dispositivo não fala e não menciona nada sobre a guarda. Fala apenas sobre menor tutelado. E a guarda, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, ó. Artigo 33, parágrafo 3º. Artigo 33, parágrafo 3º diz: a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. O que é que nós temos, então? Nós temos a Lei 8213, que fala que apenas são dependentes o enteado e o menor tutelado. E se você observar aqui, ó, na legislação original, tinha aqui, ó, no inciso 4 aqui, ó, olha, no parágrafo 2º, tem aqui para ser filho, parágrafo 2º, o mesmo parágrafo 2º de hoje, tinha a previsão do menor sob guarda. O menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda. Ou seja, a partir de 1997, o menor sob guarda saiu do rol, expressamente da Lei 8213. Porém, a Lei 8.069, que é de 90, é anterior,
ainda prevê a hipótese de concessão de efeitos previdenciários à guarda concedida. Qual das duas normas deve prevalecer? Alguém aí tem alguma ideia? Aí uma pergunta boa para colocar como avaliação, valendo um ponto para a segunda unidade. Então, quem está em sala de aula, hoje, vai ter a resposta, certo? Quem está em sala de aula hoje vai ter a resposta. Quem não estiver em sala de aula vai ter que procurar saber. Qual é a pergunta? O menor sob guarda é considerado dependente e em que condições? Duas perguntinhas em uma só, né? O menor sob guarda é considerado dependente da Previdência Social em que condições? E aí eu vou explicar, certo? Como é que funciona aí essa história. Nós temos duas normas de mesma hierarquia. As duas normas são leis ordinárias. A legislação posterior retirou o menor sob guarda. Então, em tese, aplicar-se-ia aí a legislação especial, que trata sobre o direito previdenciário, a condição de dependente. Porém, a jurisprudência, e aí é um entendimento jurisprudencial, interpretou da seguinte forma: se a guarda for em verdade uma tutela, então, se a guarda contiver elementos que demonstrem claramente que o que houve foi a perda do poder familiar, porque o que é que caracteriza a tutela? A tutela é caracterizada pela perda do poder familiar. Então, se com a concessão da guarda, o que houve de verdade foi a concessão de uma tutela, se ficar comprovado que houve o exercício do poder familiar por parte dos avós do guardião, então essa guarda será considerada como tutela. E em sendo tutela, garante ao menor o direito à condição de dependente do guardião. Vamos dar um exemplo prático. Do avô e da avó. Do avô e da avó. Sim. Vou dar um exemplo prático. Imagine que numa família, a mãe e o pai decidiram, logo cedo, a criança assim que nasceu, decidiram ir morar lá na Espanha, certo? E deixaram a criança aqui com os avós. Essa criança, ela vai crescer tendo como referência de pai e mãe para tudo na vida os avós. Sim. Observe que não é uma mera relação de dependência econômica. Não existe aí apenas a dependência econômica. Existe uma dependência afetiva também relacionada. Essa é uma das causas mais difíceis do direito previdenciário, mais complicadas do direito previdenciário. Por quê? Quando chega uma situação dessa, a gente tem uma família que a criança ali passou a vida toda dela aos cuidados dos avós, e a mãe agora tem interesse em que o filho receba a pensão por morte em razão do falecimento dos avós, né? E aí, eu advirto isso sempre para os meus clientes. Para minhas clientes, normalmente é a mãe. A mãe diz, o pai largou de mão, eu estou aqui porque deixei meu filho com os avós realmente, cuidavam dele, tudo certo, beleza. Mas também tem aquela situação das pessoas que querem se aproveitar, né? O avô tem um valor de pensão bom, tem uma aposentadoria boa, aí quer transferir essa aposentadoria para o filho, no caso. E aí eu advirto, digo, olha, é bom você estar absolutamente claro com relação ao seu interesse. Por quê? Se acontecer do juiz lá na frente perguntar se você tem alguma relação com seu filho de carinho, de cuidado, de atenção diária, você vai ter que dizer que não. Você vai ter que dizer para o seu filho, olha,
Não, eu não reconheço ele como meu filho. E, de outro lado, a criança ou adolescente vai ser questionado. Vem cá, você reconhece sua mãe como mãe? Ah, imagine a dificuldade que não é numa audiência dessa, né? Verdade. Eu já tive de tudo. Eu já tive de tudo que você possa imaginar nessas audiências. Já tive mãe que chorou no meio da audiência. Isso tem direto. Isso é direto. Já teve mãe que disse, eu não aguento, saiu da mesa da audiência, me deixou sozinho lá falando com o juiz. Eita. Já teve filho que disse, não, eu gosto de minha mãe, eu quero minha mãe, não sei o quê. Eu já tive de tudo sem imaginar. Então, é uma situação muito complicada, porque é a mãe relegando o filho e o filho, pro seu lado, relegando a mãe também. Então, isso mexe com o emocional, né? Principalmente de uma família já abalada pelo fato do falecimento do chefe da família, do avô, Professor, né? professor, volte um pouquinho essa informação aí de renegar um ao outro, que eu não entendi direito isso aí. Porque o que acontece? Qual a diferença da tutela para a guarda? Na tutela, há a perda do poder familiar. Pai e mãe não exercem o poder familiar. Não exercem o poder disciplinar, não exercem o poder pedagógico, não exerce nada sobre o filho, entendeu? Só que um avô não pode pegar a tutela da criança sem que haja uma pena para os pais. Então, observe, os pais originais não entregam o filho em tutela, porque se entregar em tutela, a perda do poder familiar é a pena pelo abandono da criança. Entendi agora já. Por maus tratos da criança. Então, só consegue conceder a guarda. E diante do juiz, ele tem que renegar que, de fato, ele já tinha... ele não tinha nenhum vínculo, ele já entregou como em tutela o filho, a filha, para os avós. Exatamente. Isso no âmbito do direito previdenciário. Então, aquela guarda que foi concedida lá atrás, em verdade, era uma tutela. A guarda só exige do guardião o compromisso de prestar assistência material, certo? A assistência do guardião é material tão somente. Na tutela, não. Na tutela é todo o exercício do poder familiar. Então, envolve vínculo afetivo, envolve reconhecimento como pai, como mãe, isso tudo. Então, qual é a condição para que o menor sob guarda seja considerado dependente da Previdência Social? A condição é que essa guarda, uma vez concedida, em verdade, ou devido à análise dos fatos, ela seja uma verdadeira tutela, pois o guardião exerce de maneira plena e sem resistência o poder familiar. O poder familiar. Ficou claro? Então, a pergunta que vai valer um ponto vai ser essa. Você pode repetir aí, professor, a pergunta outra vez? A pergunta é, o menor sob guarda pode ser considerado dependente da Previdência Social ou na Previdência Social? Em que condições? Certo? Em tutela, né? A tutela dos avós, né? Não é nada disso. Não? É tudo que eu expliquei aqui. Professor, então, no caso, porque a guarda diz em relação ao material. Por que é concedido na guarda? Por conta da questão material, do sustento, né, da criança, no caso. Exatamente. Em quais condições? Justamente nessas. Não se resume a questões afetivas e de outras. É só material. Só material. Já então, a tutela é a colocação em família substituta devido ao fato dos pais não poderem exercer o poder familiar. Seja porque abandonaram a criança, portanto cometeram um crime, seja porque causaram maus tratos à criança. Por isso que uma mãe não dá a tutela do filho. Ela não chega assim e diz, olha, eu quero dar a tutela do meu filho para os avós. Não existe isso, porque ela seria punida. Ela seria presa. Ok? Mas o que acontece? Ele concede a guarda. Na concessão da guarda, o que existe é o exercício do poder familiar por parte dos avós.
Então, havendo guarda e o exercício do poder familiar, o que há ali, em verdade, é uma tutela, é o exercício da tutela. Certo. Em sendo o exercício da tutela a guarda, vai se aplicar o parágrafo 2º do artigo 16. É esse aqui, ó. O enteado e o menor tutelado equiparam-se à filha. Ok? Então, a resposta não é simples assim. A resposta não é somente a tutela dos avós, não é isso. É porque, professor, quando se concede a guarda, que o senhor falou que, na verdade, aí vai estar concedendo a tutela, é porque aí já não significa que é só uma questão de sustento no âmbito material, mas que envolve sentimento, porque se trata dos avós criando um neto que não foi criado pelos pais, então a questão afetiva entra aí, então por isso seria tutela. Exatamente. Não só a questão afetiva, não coloque só a questão afetiva. É o exercício do poder familiar. Entendi. Que é diferente simplesmente do aspecto afetivo. Se foi transferido esse poder familiar, como você falou uma frase interessante, foi a atividade do poder familiar. Se foi transferido, então essa criança vai ter o direito. É mais ou menos isso, né? Isso. Agora, veja só, a tutela nunca vai existir. Essa transferência formal nunca vai existir. O que existe é a guarda. O que eu tenho ali... A guarda. A gente pode dizer que foi a guarda tutelada ou não, né? Não existe guarda tutelada. Deixa eu explicar. Vamos explicar por parte, certo? O que eu levo para um processo desse? Eu vou levar para o processo o termo de guarda, provando para o juiz que aquele menor foi colocado aos cuidados dos avós. Isso é uma prova que eu vou fazer. A outra prova que eu vou fazer é a prova de que, por exemplo, quem está no contrato da escola dessa criança são os avós, não são os pais. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gerência da educação da criança, eu comprovo dessa forma que não estaria nos pais, e sim nos avós. Ok? O que é que eu levo mais de prova para o processo? Eu vou levar muita prova testemunhal. Testemunhas de que, por exemplo, uma colega, um amigo do menor, que diga o seguinte, olha, fulaninho para sair de casa, para ir para show, lá na orla, não pedia para sair para a mãe nem para o pai, não. Pedia para o avô e para a avó. E se a avó e o avô dissessem não vai, ele não ia. Então, esse poder dos avós é o exercício do poder familiar. Se fulaninho fizesse uma coisa errada, quem é que botava ele de castigo? Era o avô e a avó. O pai e a mãe não estavam nem aí. E isso é exercício do poder familiar. Entenderam? Então, eu não vou ter uma tutela. Eu não tenho uma tutela. Eu não tenho como mostrar para o juiz que ali é uma tutela. Eu vou dizer que a guarda foi exercida como se tutela fosse. Mas não é tutela. Entendi agora. Entendeu? Então, o juiz federal... Era isso que estava pegando. A guarda exercida como se tutela fosse, embora não era uma tutela. Era isso que estava pegando. Não era uma tutela. O juiz federal não vai conceder a tutela aos avós. Até porque o avô morreu, né? Ele não vai conceder a tutela. Ele vai simplesmente dizer que tem direito à pensão por morte. Ponto. Certo? Professor, mas aí, no caso, a criança só teria direito justamente na situação em que ela admite que não tem, assim, os pais não têm aquele vínculo com ela, não, renegando, como o senhor falou, um ao outro. Isso, exato, só nessa situação. Porque se a mãe participa da formação da criança, se a criança reconhece a mãe, se a mãe é quem diz, pode sair, não pode sair, se a mãe é quem pune, a mãe está exercendo o poder familiar. Ela só não tem condições financeiras de cuidar da criança. Professor, esse auxílio que esse dependente tem, ele só tem esse direito até os 21, né?
Só até os 21, é a pensão por morte. A pensão por morte, certo. Essa pensão por Regra morte... geral, certo? Regra geral até os 21. Por quê? Pode ir além dos 21? Pode. Em que situação é que vai além dos 21? Caso esse dependente seja inválido, sim, deficiente mental, intelectual ou portador de deficiência grave. Entendi. Antigamente a gente... Vitalício. Oi, não. Antigamente a gente achava, como o senhor falou, que, pelo menos eu achava, né, que poderia ir até os 24, caso a pessoa estivesse estudando. Isso era uma tese que tinha com base na legislação tributária. A legislação previdenciária é diferente. Ele vai encerrar os 21, a não ser que ele seja inválido. Alguém... Tem um carro do ovo aí. Carro do ovo aí. O Alberto tem que desativar o áudio. Professor, deixa eu lhe falar uma coisa, fazer uma pergunta. Sim. Digamos que a questão da pensão por morte seria a transferência daquele valor que o avô recebia para essa criança ou adolescente. Se o avô recebia aposentadoria, o avô aposentado, ou mesmo o avô trabalhando. Certo, uma aposentadoria. Vai transferir a pensão por morte. Ele não vai receber a aposentadoria do avô, ele recebe a pensão por morte. Mas é 100% do valor que o avô recebia? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí a regra de pensão a gente vai estudar quando falar de pensão. Beleza. Hoje a regra de pensão é diferente. Tá certo. Não é mais de 100%, não. Até 12 de novembro de 2019 era 100%. Agora não é mais. Se, por exemplo, o avô faleceu de causas naturais, ele vai receber 60%. Certo? Então vai depender de algumas situações. Tem um escalonamento aí, depois a gente explica. Vamos para frente? Vamos lá. Como eu expliquei, tanto o cônjuge, a companheira, ou os dependentes que forem, na época do falecimento, inválidos, eles são ou deficiente mental, ou deficiente intelectual, ou portador de deficiência grave, eles são dependentes por resto da vida. Então, por exemplo, se a pessoa está recebendo a pensão por morte, digamos que um filho esteja recebendo pensão por morte, começou a receber com 18, quando completou 19, sofreu um acidente e ficou inválido. Ele tem direito a estender essa pensão por resto da vida? Não. Porque ele não estava inválido na época do falecimento do pai. Deu para entender? Entendi, sim. Agora, me tira uma dúvida, uma questão aqui. Por exemplo, eu não sei se o senhor falou, se falou, eu não peguei a deixa. No caso da viúva ou do viúvo, aquilo que transfere para ele é pensão por morte também, né? Também. Não existe transferência, sabe, Antônio? O que existe é a concessão de um benefício. Concessão do benefício pensão por morte. Quando há o falecimento de um segurado, todos os benefícios que ele recebe deixam de existir. Ele recebia, deixa de existir. Então, se ele recebia a aposentadoria, deixa de existir. Se ele recebia a pensão por morte, deixa de existir. E aí vai se verificar se os dependentes são elegíveis para a pensão por morte. Por exemplo, uma situação muito comum é aquela avó, por exemplo, que recebe uma pensão, né? Aquela mulher que recebe uma pensão por morte. Ela falece, essa mulher, e aí tem, por exemplo, irmãos menores, certo? A gente vai ver que os irmãos, eles estão lá no rol de dependente, certo? Aí os irmãos dizem, minha irmã faleceu. Ela tinha uma pensão por morte. Ela não pode deixar essa pensão para mim? Não. Porque ela já era dependente de outra pessoa. Por isso que ela recebeu a pensão por morte. Porque ela não pode transferir essa pensão por morte para outras pessoas. Só pode transferir aquela pessoa que depende dela. Como eu não entendi. Que depende dela ou tem problema? Que depende dela.
Sim. Agora, que depende dela, ela sendo segurada. Ela sendo dependente, não. O dependente não necessariamente é segurado da Previdência. São duas isso que eu figuras disse, professor. diferentes. Bem para que a gente... Enrolei. Então, foi isso, professor, que eu estava tentando dizer. A pensão, se ela já recebe uma pensão por morte, ela não tem direito a transferir. Mas se ela recebe aposentadoria, ela tem direito a transferir ou não? Tem, porque ela é segurada. Sim. É diferente. Peraí. Uma coisa é a segurada, a outra é a dependente. Dependente, certo. A segurada, ali, vocês vão ver o artigo 15, tem lá, artigo 15, inciso 1, mantém a qualidade de segurado, quem está em gozo de benefício. Que benefício é esse? Aposentadoria. Certo. Ele era segurado antes, trabalhava, contribuía, se aposentou. Ele continua na qualidade de segurado. Quando ele falecer, vai poder deixar a pensão por morte? Vai. Sim. Agora, se a pessoa nunca trabalhou na vida, e aí recebe uma pensão por morte do marido, essa pensão por morte pode ir para mais alguém? Não. Não. Sim. Porque ela não era segurada, ela era Perfeito. dependente. Perfeito. Diferente. Ok? Vamos para frente. Agora, Oi. a minha pergunta, sabe qual é? Eu Por quero exemplo, fazer uma pergunta. vai, Kelly. Pois não. Kelly, diga aí, Kelly. Se essa esposa que recebe a pensão por morte falecer Sim. e tiver uma filha com problemas mentais que depende desse dinheiro, fica para ela? Então, essa filha é filha do segurado que faleceu? Sim. Ela estava inválida no momento que o segurado faleceu? Sim, que ela tem problemas mentais. Então, ela deveria, na época, ter pedido a pensão por morte junto com a mãe. Porque ela tem direito à pensão por morte do pai. Não é a pensão por morte da mãe. Ok? Sim. Então, ela vai ter direito, é só ela pedir. Ah, aproveitar que ela tem que fazer isso enquanto a mãe ainda está viva. O melhor é que ela faça enquanto a mãe está viva. Porque se deixar para fazer depois, ela pode ficar um tempo sem receber. Ah, entendi. Entendeu? Porque É muito a minha comum questão, isso professor, acontecer, sabe, Kelly? É muito comum. A mãe entra com pedido de pensão e não informa os filhos. Não diz que tem Sim. filho. Ah, eu já vou receber a pensão toda mesmo, estou cuidando das crianças, beleza. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Se ela morrer, os filhos vão ficar sem ter direito? Então tem que colocar Entendi. todos os independentes. Se tem filho menor, bota o filho menor. Se tem filho inválido, bota o filho inválido. Ok? a questão, professor, que eu estava tentando entender aqui é a seguinte. Por exemplo, a companheira ou o companheiro tem direito a receber a pensão por morte, independente da idade ou do estado de saúde. Já o filho, não. Ele tem os seus limites, né? Tem os seus limites. Até 21. Ou tendo alguma deficiência, algum tipo de problema que possibilite trabalhar. Tá Exatamente. certo. Vamos para cima. A gente vai ver lá na frente que, inclusive, a pensão por morte da esposa, companheiro, companheira ou marido, ela não é necessariamente vitalícia, não é necessariamente para a vida toda. Vai depender de alguns fatores aí, o número de contribuições segurado, a idade dela, o tempo de união. Então, vai ser levado em consideração algumas situações. Mas não vamos precipitar o estudo da pensão por morte. A gente está falando aqui, nesse momento, sobre a condição de dependente tão somente. E aí nós vimos dependente de primeiro nível. Primeiro nível. Certo. Quais são os dependentes de segundo nível? Os dependentes de segundo nível são aqueles dependentes lá do inciso 2, do artigo 16, que são os pais. Observe, os pais só podem ser dependentes do segurado se não houver nenhum dependente de primeiro nível. Não pode ter nenhum dependente de primeiro nível. Aí os pais podem receber a pensão por morte, podem receber o auxílio reclusão. Só que, diferentemente dos dependentes de primeiro nível, os pais precisam comprovar a dependência econômica. Isso é um obstáculo muito interessante, esse obstáculo da dependência econômica. Porque muitas vezes o filho, quando é mais abastado, tal, tenta ajudar a mãe de alguma forma
e aí paga um INSS para ela. Paga, digamos lá, um salário mínimozinho para ela poder sobreviver. E aí o que acontece? Para ela ter direito à aposentadoria. Aí essa mãe, que nunca trabalhou na vida, que dependeu a vida toda do filho, se ela tiver uma aposentadoria de um salário mínimo, ela não recebe a pensão por morte do filho. Eu tive uma situação dessa que me deixou assim, bastante triste, porque o filho ganhava bem, era da Petrobras, inclusive, então tinha o benefício do INSS, tinha um benefício da Petros complementar, ela ia ganhar uns 20 mil reais, se brincasse aí de pensão. Aí, só que ela foi pedir a pensão do filho, o filho morreu muito jovem, o filho, um acidente de moto. Você que tem moto, tome cuidado, pelo amor de Deus. Acidente de moto. São duas coisas que não deviam existir juntas, é jovem e moto. Porque jovem não tem nada na cabeça e pega uma moto, faz besteira. Aí, resultado, faleceu, a mãe foi pedir a pensão por morte, foi negado. Por quê? Porque ela não comprovou dependência econômica. Ah, mas um salário mínimo não dá para sobreviver, ela precisa de muita coisa. Não importa. O critério é objetivo. Objetivamente, ela tinha um rendimento próprio. Se tinha um rendimento próprio, não tinha como comprovar a dependência econômica do filho. Então, perdeu a pensão por morte do filho, que é muito melhor por conta disso. Certo? Terceira situação, terceiro nível de dependentes são os irmãos não emancipados de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Também, nesse caso do irmão, tem que ser comprovada a dependência econômica, certo? Não é todo irmão que tem direito à pensão por morte. Quais são as condições para o irmão ter direito à pensão por morte? Primeiro, ele tem que não ter dependentes de primeiro nível, não ter dependentes de segundo nível. Depois, tem que ser menor de 21 anos ou, sendo maior, inválido, deficiente, mental, intelectual ou grave. E deve comprovar a dependência econômica. Então, são todos esses critérios para que o irmão tenha direito à pensão por morte. São muito, muito raras as situações, mas pode vir a acontecer sim. Observe que em 2019 nós tivemos uma alteração com relação à prova da união estável, certo? E aí eu vou explicar para vocês como é isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui, porque nós precisamos ver isso aqui com calma. Observe que foi a Lei 3.846 de 2019. Essa lei prevê a forma de prova da união estável. O que eu estava dizendo, não é simples, não é fácil provar a união estável. Ok? Prova da união estável de dependência econômica exigem início de prova material contemporâneo aos fatos. Não adianta você fazer a prova atual. Você tem que fazer a prova da época da união, certo? Produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito. Ou seja, não pode ser também documento muito antigo, tem que ser recente. Por que tem que ser recente? Porque você tem que provar que está na constância da união estável. Certo? Você está... Quando houve falecimento, você estava na constância da união estável. E... Cadê? O recolhimento da prisão, não admitindo prova exclusivamente testemunhal. Não se admite prova exclusivamente testemunhal na união estável. A exceção aqui é a força maior ou o caso fortuito, como, por exemplo, no caso dos moradores de Brumadinho, de Mariana, que sofreram perdas de suas casas, de seus documentos, né? Por conta daquela tragédia lá. Nessa situação, obviamente, não tem como eu reunir provas do convívio. Né? Vai ser necessária a prova testemunhal, exclusivamente para poder provar a união estável daquelas pessoas, das famílias daquelas pessoas que foram vitimadas pela tragédia de Brumadinho e de Mariana. Certo? Por fim, observação do parágrafo 7º aqui,
será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e inimputáveis. É uma norma que também incluída por essa lei 3.846 de 2019, que faz muita justiça, né? A situação do dependente. Como é que eu vou considerar dependente alguém que, de alguma forma, patrocinou ou esteve envolvido com uma tentativa de homicídio ou mesmo homicídio de um segurado da Previdência Social? Então, encerramos com isso essa parte de dependentes. Ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a essas informações que eu dei? Ficou bom, ficou claro. Joia. Deixa eu... Mas me diga uma coisa, professor. No caso, esse crime doloso, só a pessoa não seria contemplado com esse benefício. Se esse crime fosse contra Se esse crime for o quê? For contra o Segurado. Contra o segurado. Então, se ele tentar matar outra pessoa, tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver, não. Ah, bom. Então, eu já posso matar alguém. Olha o perigo. Tudo é possível nesse mundo, né? Mas, vou até parar a gravação aqui, para não ter problema. Vai.